Marie olhou na direção em que Isabelle estava, porém não saiu de perto de Pierre, que fortemente a abraçava, e Isabelle novamente gritou: "Mamãe, tem alguma coisa lá fora, e anda de forma estranha, eu não sei o que é, mas está me assustando." Pierre, apavorado, então falou: "Saia da janela, Isabelle, é aquela coisa que veio atrás de mim." Marie, então, apoiando a fala do filho, ordenou: "Saia da janela, Isabelle, escute seu irmão, aproveite e tranque a porta e as janelas." Obedecendo à mãe, Isabelle cumpriu as ordens e logo em seguida correu para junto da mãe e do irmão. Os três estavam muito apavorados, não sabiam o que estava lá fora e os espreitava. Ouviu-se então uma forte respiração junto à porta e parecia que algo arranhava as janelas. Um som lá fora, parecido com uma voz, quebrou o silêncio da noite e parecia estar desesperado, mas era incompreensível. Essa voz parecia vir de algo que se arrastava no quintal e logo em seguida forçava uma entrada e depois se jogava na porta na esperança de arrombar. Mas, como não teve sucesso, aquela coisa ou aquele ser se arrastou para longe dali e nada mais se ouviu. Depois de algum tempo, vendo que movimento algum acontecia nos arredores da casa e recuperados do susto, Marie, olhando para o filho, perguntou: "O que era aquilo, Pierre? O que você viu quando foi caçar com seu pai? Aliás, onde está Jean?" Aquelas perguntas eram muito difíceis de serem respondidas, pois Pierre se apavorava só em lembrar de tudo o que ocorreu. Então ele pediu à mãe que ela apenas lhe desse algo para comer, pois estava com muita fome. Marie preparou um generoso prato de comida para Pierre e, enquanto ele comia, mãe e filha vigiavam pelas frestas da janela para terem certeza que não havia nada mais tentando entrar na casa. Como Marie estava rachando lenha, na pressa de atender ao chamado de Isabelle, deixou a madeira cortada do lado de fora da casa e, quando anoiteceu, não quis se arriscar e sair para pegar, pois lá fora algo muito estranho e assustador havia acontecido. E então resolveu que todos ficariam no mesmo quarto, no quarto de Pierre, para que juntos se aquecessem. Depois de ter saciado a fome, Pierre começou seu relato. Papai e eu estávamos vasculhando alguns rastros de animais. Andamos por uns bons quilômetros rastreando uma manada de bisões. Um em especial era bastante grande. Papai disse que se o pegássemos, iríamos ter carne para todo o inverno. Mas a gente tinha que dar um jeito de separar ele da manada, pois dentro seria impossível abater, já que quando estão juntos, os bisões são muito perigosos. Eles atacam até ursos. A gente então reparou que já havia anoitecido, mas como tínhamos que pegar o bisão, esquecemos o avançar das horas e só nos concentramos no plano de pegar aquele animal enorme. Papai então me falou que a gente poderia correr atrás deles agitando paus e jogando pedras. Eles poderiam se assustar e o bando se dividiria. Assim a gente fez. Mas primeiro acendemos tochas, pois o fogo causaria um efeito maior. Assim que acendemos as tochas, corremos na direção da manada. Os animais ouviram a nossa gritaria e nos viram agitando os braços com as tochas nas mãos. Eles imediatamente correram, e o bisão maior saiu em disparada na frente. E, de repente, sumiu. Mudaram de direção e uma parte foi para a direita e a outra para a esquerda. Então corremos mais adiante para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos no local que o grande bisão havia sumido, percebemos uma quantidade muito grande de sangue espalhada pelo chão. Andamos um pouco mais e vimos o que parecia ser um pedaço de couro do tamanho da minha cabeça. Quando chegamos um pouco mais adiante, mas com a luz das tochas, iluminamos o local e vimos o bisão deitado no chão. Ele estava coberto do seu próprio sangue. Parecia que estava sentindo muita dor, porque seus olhos nos fitaram com agonia. No entanto, ele não emitia som algum. Papai levantou um pouco mais a tocha para enxergarmos melhor e vimos um buraco grande na barriga do animal.
Papai aproximou mais ainda e vimos que algo ou alguma coisa estava com a cabeça dentro do buraco da barriga do animal e parecia que o devorava. A luz da tocha chamou a atenção daquilo, que imediatamente tirou a cabeça de dentro do buraco e ficou de pé. O que a gente viu era muito grotesco, de aparência demoníaca. Aquela coisa deveria ter o tamanho de um urso pardo em pé. Acho que tinha uns 2,80 m. Aliás, a aparência era de um lobo, urso, porco. Acho que era tudo misturado, era muito assustador. Quando aquilo nos viu, soltou uma espécie de uivo tão alto que nos fez gelar de medo. Papai então jogou a tocha nele e me mandou correr. O monstro, em um salto, quase nos alcança. Papai me mandou ir para um lado que ele distrairia a criatura pelo outro, para que eu pudesse fugir. Eu não queria me separar do papai, mas ele então foi em direção daquela coisa e pulou em cima dela e gritou: "Fuja, Pierre!" Cheio de medo, eu corri o máximo que eu pude e ouvi papai gritando de dor. E depois, só teve um silêncio. Chorando, Pierre falou: "Acho que aquela coisa matou o papai." Houve um silêncio muito pesaroso naquela casa. Marie e Isabelle, atentas às narrativas de Pierre, não conseguiam emitir opiniões, apenas se olhavam com tristeza. Quebrando aquele silêncio angustiante, Isabelle perguntou: "O monstro não foi atrás de você? Como você conseguiu escapar?" Pierre, um pouco inquieto com a pergunta da irmã, pois achava que Isabelle deveria ter agradecido a Deus por ele ter conseguido escapar e não perguntar aquelas coisas. Mas a pergunta não poderia ser ignorada, já que Marie também, atenta, queria saber a resposta da pergunta que Isabelle havia feito. Então, olhando fixamente para sua mãe, Pierre falou: "Eu consegui escapar porque eu resolvi me esconder dentro daquele bisão. Imaginei que o monstro estaria satisfeito por ter se alimentado e não retornaria até a sua primeira vítima. E isso realmente aconteceu. Fiquei lá a noite toda e o monstro não havia retornado." E desviando o olhar para Isabelle, Pierre completou: "Essa é a razão pela qual eu ainda estou vivo e também por ter estado todo sujo de sangue quando mamãe me encontrou." Isabelle estranhou aquele tom de voz usada por Pierre, mas ela não deu importância porque compreendeu que o irmão havia passado por uma experiência terrível. Amanheceu e nada mais de estranho aconteceu naquela noite. Marie e Isabelle se levantaram com os corpos doloridos, pois dormiram em um improvisado colchão no quarto de Pierre. O rapaz ainda dormia profundamente. Enquanto Marie preparava o café da manhã, Isabelle foi no quintal pegar a lenha que sua mãe havia cortado no dia anterior. Após juntar alguns troncos, a moça ouviu um estranho barulho vindo do celeiro, onde eles guardavam alguns grãos de milho que semeariam na primavera. A moça se aproximou bem devagar e viu que algo se movia no meio da palha. Avançou com cautela e se aproximou do monte que se movia. Assustada, se preparava para correr para dentro da casa, quando foi interrompida por um pedido de ajuda. Então reconheceu a voz do pai e foi ao encontro dele e o abraçou. Jean estava com muitas dores e gemeu ao receber um forte abraço de sua filha. Isabelle quis chamar por Marie, mas foi impedida pelo pai. Ele pediu que ela ficasse um pouco ali com ele, pois queria que ela soubesse de algo antes de sua mãe. Isabelle, com uma cara de interrogação, com os olhos perguntava ao pai o que seria que ele queria contar para ela, antes que sua mãe soubesse. Jean então explicou. Há 5 noites, eu e Pierre fomos surpreendidos por uma estranha criatura que devorava um bisão que nós 2 caçávamos. Isabelle o interrompeu, dizendo que Pierre havia contado a história para ela e para sua mãe. Jean então falou. Sim, ele provavelmente contou parte da história. Por acaso ele disse o que aconteceu comigo? Isabelle, surpresa com aquela fala do pai, dizendo que Pierre não contou tudo, falou. Mas, papai, por que você acha que Pierre não nos contou tudo?
Ele disse que só sabe que você distraiu a fera para que ele fugisse. Contou também que você foi atacado pelo monstro porque ouviu seus gritos. Jean então falou: Olha, filha, aquela coisa que está lá dentro de casa não é seu irmão. Isabelle, assustada, quis saber de onde o pai havia tirado aquela ideia de que não era Pierre que estava dentro da casa com sua mãe. E Jean explicou: Aquela aberração tomou o lugar de Pierre. Eu e seu irmão fomos atacados por uma espécie de lobo ou urso, eu não sei. Eu estava na frente e aquela coisa me deu uma patada e me jogou longe. Eu caí em um buraco e fiquei meio tonto. Mas eu vi que aquele animal foi para cima de Pierre e o despedaçou. Eu tentei levantar para ajudar meu filho, mas eu desmaiei. Quando acordei, eu vi pedaços do seu irmão por todos os lados. Aquele monstro deixou uma trilha de sangue que eu segui, e as trilhas deram aqui. Eu estava muito cansado, mas eu pude ver aquele animal tomar a forma de Pierre e ir em direção à sua mãe. Eu tentei impedir, porém eu não tive forças e novamente eu desmaiei. Minha filha, aquela coisa quer matar vocês duas também. Isabelle, assustada com a história que o pai lhe contou, ficou preocupada com a mãe e quis sair correndo e contar para Marie, mas foi impedida por Jean, que disse que seria melhor que Marie continuasse cuidando do monstro como se fosse Pierre, pois qualquer mudança de comportamento dela poderia fazer a criatura desconfiar e resolver acabar com as duas. E Jean completou: Vamos ganhar tempo enquanto eu me recupero. Eu preciso que você pegue um par de roupas para mim e que me traga algo para comer. Jean também pediu que Isabelle fizesse tudo sem que Marie ou Pierre percebessem. Ele queria recuperar suas forças e arquitetar um plano para matar aquela coisa. Obedecendo às orientações do pai, Isabelle discretamente foi até o quarto do casal, pegou uma muda de roupas limpas e deixou perto da janela pelo lado de fora. Foi até a cozinha e perguntou para a mãe se tinha algo para que ela comesse, pois estava com fome. Marie lhe ofereceu alguns pães e frutas. Depois perguntou para Isabelle sobre a madeira que ela havia ido buscar. A moça pegou 2 pães e as frutas e disse que iria lá fora pegar. E nem esperou que a mãe dissesse que era para que ela comesse primeiro. No quintal, Isabelle contornou a casa e foi em direção à janela dos fundos para pegar as roupas que havia deixado do lado de fora. Porém, para chegar até a janela do quarto dos pais, ela teria que passar pela janela do quarto de Pierre. E curiosamente olhou para dentro. E o que viu a deixou apavorada. Boa noite. E então, pessoal, gostando da história? Não esqueçam de deixar o like, compartilhe o vídeo, deixe um comentário. Isso ajuda bastante o canal. E até o próximo vídeo.